Sabe o que aconteceu ontem? Primeiro gol do Vasco. Olhei pra face do meu marido e ele nem comemorou. Aí eu falei, tu não comemora mais o gol do Vasco, não? Ele, mais que obrigação. É isso aí. Seria um excelente torcedor. Olha aí, o Vasco venceu o CSA no Caldeirão e avançou pras quartas, amigo. Foram das... Tem muita gente que debochou do Pedrinho. O Vasco é top 8. Tá entre os 8 da Copa do Brasil. Tá vendo aí? Cadê? Aumenta o som, DJ Careca. Lá do Vini que tava lá. Milagre, cara. Foi até fácil. A verdade é essa. É isso aí, Pedrosa, rodou. Como dizia o Mosaico, era noite da torcida jogar com o time em um São Januário lotado. Na primeira chance do Vasco, Ryan cabeceou mal para fora. Depois, Nuno acionou bem Piton, mostrando que o caminho era pela esquerda. A zaga cortou mal e o Ryan não desperdiçou a segunda oportunidade. O garoto teve boa atuação e virou um dos artilheiros da Copa do Brasil com 4 gols. Muito feliz por ter feito o gol, participar do segundo. Agora continuar no caminho, o caminho tá sendo bom. Agora, domingo tem mais um jogo importante e a gente tem que continuar trabalhando para ser vitorioso todos os jogos. Ryan teve tudo para fazer outro gol e se isolar na artilharia, mas acabou que o Nuno bateu para fora, perdendo uma chance incrível. O CSA só assustou no primeiro tempo quando Guilherme Cachoeira marcou, mas estava impedido. Aí o Ryan voltou a aparecer bem nesse chute. Coutinho aproveitou o rebote e fez o segundo do Vasco. O terceiro poderia ter saído nessa batida do Jair na trave. Mas ele veio em outra jogada que começou com o Nuno servindo o Piton. O lateral achou o Tietê, que limpou a marcação e praticamente garantiu a vitória, fazendo 3-0. No primeiro tempo de muita intensidade e a gente abriu 3-0 hoje e aí eu acho que no segundo tempo a gente deixou cair um pouquinho, não sei o que aconteceu, não sei se o time cansou ou algo do tipo. Logo no início do segundo tempo, o CSA descontou com Brian de cabeça. O Vasco diminuiu o ritmo e depois da boa jogada do Thiago Marques, a equipe de Alagoas quase chegou ao segundo, gerando algumas vaias no estádio. O time do Diniz acordou e ganhou um presente do goleiro, mas o Garré demorou para finalizar e viu o Gabriel Félix se redimir. O CSA ainda ameaçou com Brian cobrando falta. O Vasco controlou o jogo na parte final e poderia ter feito o quarto chute do Garré ou com Pumita no rebote do goleiro. Mas a festa já estava garantida em São Januário. O Vasco encerra a sequência de 7 jogos sem vencer, se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil e mantém viva a esperança de conquistar um título em 2025. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente. A classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então, acho que a torcida sai contente hoje pela classificação e se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Depois de quase 2 meses, Fernando Diniz pôde sair de campo ouvindo a torcida comemorar em São Januário. Cadê o título dele, gente? Ai, que alegria! Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Você vê... Ai, deixa eu falar uma coisa contigo. Olha aqui. Aí o povo fala, né, sei que lá, a Fernanda não tem treinador. Ih, trazendo não sei o que, o estagiário, do Ancelotti. Ai, vem que que temporada. Só eu tô na Copa do Brasil e na Libertadores. Verdade. Ah, o Vasco, não sei o que lá. Aniversário do João Vitor. Só você está na Copa... Quer dizer, tem uma galera também. Mas você passou classificada, amigo. Tocou o sino. Tem gente que tá eliminada. Vai, Pedrosa, fala do Vascão. Tá feliz? São Paulo.
São Paulo eliminado. É, Tô feliz. Palmeiras também. Aqui, Palmeiras também. você tá feliz ou você tá normal? Tô feliz. Feliz, Que bom, assim. Vene, graças a Deus. Se Claro ele que falasse não, o cara normal, não eu sabia ia que era uma ficar vitória há preocupada quase com 2 ele. meses, segundo bom Olha, roteiro. Olha, tô ouvindo um papo de eliminado. Voz de eliminado aqui ao meu lado. Você gostou O do Vasco? recalque, isso Não, faz zero. mal. Eu sou sincero. Isso faz mal. Dor de cotovelo, né? Entendeu? Cadê o controle? Foi do lado do camarim o controle, foi pro lugar dele. Vamos lá. É claro que eu, tô feliz, até porque eu sempre digo isso. A vitória tem sempre gosto de vitória. O Vasco da Gama conseguiu fazer um primeiro tempo bem avassalador diante do CSA. Claro que o CSA é uma equipe fraca, é uma equipe de Série C, muito tradicional lá de Alagoas. Inclusive, que fez uma festa muito bonita no primeiro jogo também. Mas o Vasco da Gama fez o seu dever de casa e muito bem feito. Não é que o Vasco só tenha vencido no primeiro tempo. O Vasco conseguiu meter 3-0 e liquidar a fatura ainda na etapa inicial com 3 gols muito bem trabalhados. Com 3 gols com a marca do Diniz. 3 gols que saíram pelo chão, com bolas trabalhadas e que o Vasco conseguiu chegar à frente com qualidade, com estilo de jogo. Para mim, o simbolismo do que aconteceu nessa partida foi justamente o terceiro gol, que a bola sai lá do pé do Léo Jardim, passa pelo Jair, o Jair com uma saída de bola qualificada acha o Coutinho acha o Nuno, que consegue achar o Piton lá na frente e o Piton rola para trás para a entrada do Tietê, que fez um golaço, inclusive o primeiro gol com a camisa do Vasco do Tietê, que fez uma boa partida, mas que tem sido normal, para ser muito sincero. O Tietê cresceu de rendimento com o Diniz e é um Vasco também que tem um garoto que é muito especial, que se chama Ryan. O que esse garoto tem de potencial pela frente é algo muito especial, é algo que você tem que ter uma atenção para esse garoto também, porque ele é forte fisicamente, ele faz gol, ele bate de fora da área, em alguns momentos ele até desliga do jogo, mas ele é um garoto muito influente no que se espera do jogo do Fernando Diniz e conseguiu fazer o primeiro gol em mais uma assistência do Piton e no segundo gol, que foi o do Coutinho, ele também fez uma jogada em que ele chuta de fora da área, dá o rebote e o Coutinho acaba pegando o rebote. Um gol importante para o Coutinho também, que estava devendo uma atuação depois dessa volta de lesão e conseguiu empatar, fazer o segundo gol, mas não só fazer o segundo gol, porém também participar ativamente dessa construção. Nuno Moreira fez uma excelente partida e no segundo tempo, o tempo foi bem distinto, digamos assim, à etapa final. O Vasco, para mim, sentou no resultado, tomou gol novamente, que é um problema desse time, toma gol em todo jogo. Eu já falei aqui a necessidade de você contratar um zagueiro, mas de forma geral, a classificação nunca ficou ameaçada. O CSA não chegou perto de ameaçar a classificação do Vasco, então tem que comemorar. Chegou às quartas de final da Copa do Brasil, repetindo até a boa campanha que fez no ano passado, e agora espera-se que consiga chegar à semifinal e quem sabe até a final. Ainda é muito cedo para sonhar em título, mas pelo menos é uma perspectiva que o torcedor não vai ficar só pensando em Z4. É uma perspectiva de podemos sonhar com algo além de só pensar em Z4 e o torcedor é feito de perspectiva. Então, muita calma nessa hora, o Vasco ainda precisa melhorar muito. Para o jogo do Atlético Mineiro, se quiser vencer o Atlético no próximo domingo, precisa jogar muito mais do que jogou na última quinta-feira, mas de qualquer forma, foi um Vasco que recupera essa confiança e parabéns também à torcida do Vasco, que fez uma belíssima festa em São Januário. E quantas horas que esgotaram os ingressos? Foi a rápido, arquibancada né? já tinha esgotado desde terça-feira. Foi bem rápido, Desde né? terça-feira. Como sempre, e né? aí ontem, no dia do jogo, tinha esgotado tudo. E mesmo com aquele tchá-tchá-tchá, vai ser um jogo tenso, vai ter isso, vai ter aquilo. Domingo já vai esgotar também. E de novo, e agora vai, o Vene Casagrande, a grande verdade é que se a gente observar bem, o Vasco não faz péssimas partidas. O Vasco não joga mal o tempo inteiro. O Vasco tem, às vezes, uma irregularidade dentro de 90 minutos, em que, às vezes, ele domina e depois dá um mole defensivo. Ofensivamente, o Vasco tem um time bem potente. Destaque para o Nuno, que é um cara que, para mim, muda um pouco a prateleira do Vasco na temporada com a chegada dele. O Coutinho, que chovendo molhado, né? O Verratti, que é um cara que é o goleador, e se não tá fazendo gol, ele também movimenta, ele participa. Quer dizer, o Vasco dando esse toque na defesa, ele consegue fazer um ano mais tranquilo do que ele tem feito até agora, o Vene Casagrande. Fernandinha, concordo com tudo que você disse, mas esse toque não é simples de você fazer, né? De jeito Porque nenhum. esse toque você precisa ir ao mercado e buscar a contratação de um jogador e assim, o tiro tem que ser certo, porque ele não pode chegar, ele não vai ter tempo suficiente para se adaptar. E resta saber se a diretoria vai conseguir trazer esse jogador que a torcida tanto pede e o próprio Fernando Diniz também pede a contratação. Eu acho que a queda de rendimento ontem do primeiro para o segundo tempo nem foi por conta assim,
tecnicamente falando, eu acho que foi muito mais pela zona de conforto, o Vasco construiu o resultado. Ainda no primeiro tempo, aí é natural os jogadores tirarem um pouco o pé. Eu acho que foi muito mais por conta disso do que propriamente pela queda de rendimento físico e técnico, como acontece nos demais jogos. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que ficar feliz sim com a classificação, é óbvio. A classificação é sempre importante, sobretudo por conta do lado financeiro. Quase 5 milhões que você ganha passando dessa fase. Sim. Mas eu acho que o foco do Vasco tem que ser, nesse momento, o Campeonato Brasileiro. Para não entrar aquele risco, aquela zona de ficar Z4 e sai de Z4, Z4 e sai de Z4. Porque isso aí acaba consumindo demais não só o torcedor, mas também o trabalho do técnico Fernando Diniz. Óbvio que o adversário é um adversário, com todo respeito, muito fraco, levando em consideração, mas a vitória é sempre importante. Você trabalhar após uma vitória é muito melhor do que você trabalhar após um empate em casa ou até mesmo uma derrota em casa. Então o torcedor do Vasco ele tem que comemorar, o Fernando Diniz ele tem que comemorar. Eu só acho o seguinte, o Verratti ele precisa voltar à boa fase dele o quanto antes, porque se o setor ofensivo do Vasco vai bem, com o Verratti indo bem, aí é melhor ainda. Mas aí é ter tempo, ninguém vai viver o auge o tempo todo. Eu acho que tem que ter essa paciência mesmo. E ontem eu estava até conversando aqui com o Pedrosa sobre o Verratti ter ficado até o fim. E o Pedrosa me explicou, que o Fernando Diniz explicou na coletiva, dizendo que é questão de minutagem, que ele rende muito mais do que propriamente o Coutinho, naquele determinado momento, e até mesmo no Moreira. Então faz sentido o Verratti ter ficado até o fim. Enfim, é para o torcedor vascaíno comemorar. Passou de fase, era isso que importava. E até porque esse controle de minutagem, que todo mundo já sabe que o Coutinho teria que fazer e continua fazendo, o Nuno é um cara que ele precisa tão, eu acho que na mesma intensidade ali que o Coutinho. É porque, Fernanda, pra gente tentar detalhar essa situação, o que o Fernando Diniz explicou ontem é o seguinte: o Verratti, se você for pegar a linha de crescimento dele físico e de decréscimo físico, ela não acontece na parte final do jogo. E o Vasco tem um elenco curto. O Vasco tem um elenco em que hoje você, dentro do banco de reservas, tem o David e tem o Garré nessa parte ofensiva, que são um pouco mais confiáveis. O Garré ainda deve um pouco, entrou bem ontem, mas o David é mais confiável. Então ele tá sempre numa sinuca de bico. Ele vai tirar o Coutinho, que tá cansado, ele vai tirar o Nuno Moreira, que tá cansado, ou ele vai tirar o Verratti, que ele sabe que não cansa. Por mais que o Verratti, na minha visão, não possa ser intocável, ele não pode ser intocável. Ele é um jogador que ele tem que ser substituído. O problema pra mim não é o Verratti ou o Diniz, é que não tem banco. Se você não tem um centroavante em reserva pra poder colocar na vaga do Verratti, por que você vai tirar o Verratti se você tem outros jogadores cansados e que o seu banco é curto? Então, o ponto principal é esse. O Verratti merece sair nos jogos. O Verratti, em vários momentos, ele não tem conseguido ajudar o Vasco da Gama. Isso tudo é verdade. A má fase é verdade também. Só que você tem que olhar quais são os motivos. Vou dar um exemplo aqui. O Cano ficou mal esse ano, não ficou? O Cano não fez uma boa temporada. O Cano não está fazendo uma boa temporada. Ele é um jogador que não tem conseguido contribuir com o Fluminense da forma como se esperava. Então quem que o Fluminense tem colocado para jogar? O Everaldo. E o Everaldo tem feito o quê? Ajudado o Vasco, ajudado o Fluminense nos jogos em que atua. E com características diferentes. O Vasco não tem esse jogador. O Vasco não tem o reserva. É uma coisa que a diretoria deveria contribuir nesse sentido. Tem o GB que vai voltar. Aí eu acredito que o Verratti vai perder alguns minutos dentro de campo, mas é muito mais por profundidade de elenco do que qualquer outra coisa. E vou também dizer outra coisa aqui sobre o Verratti. É muito fácil eu ir na maré e ficar esculachando o Verratti como um monte está fazendo aí. Só que as pessoas têm que entender que má fase todo jogador passa. E que o Verratti em algum momento vai se recuperar. Então assim, tem que ter mais respeito com esse cara que eu já falei aqui, que respeita a camisa do Vasco, que não faz corpo mole. Você vê o Verratti errando por técnica. E não por falta de vontade, não por falta de entrega. Então assim, eu acho que fase todo jogador passa. E daí eu acho, Pedrosa... Mas eu acho que a questão de prioridade em contratação, e eu concordo, acho que tem que contratar um substituto para o Verratti. Mas a prioridade, na minha visão, tá? Quem sou eu para dizer isso, tem que ser zagueiro pro Vasco da Gama. Não dá para a diretoria não contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Não tem como continuar, e tem que ser logo. Tem que ser logo, para isso. ele chegar o mais rápido possível, se adaptar o mais rápido possível, porque a temporada, a partir de agora, é um jogo atrás do outro. Ainda mais com o Vasco na Copa do Brasil. E o Pedrosa tem informação sobre isso, mas antes vou dar minha opinião em relação ao Verratti, que é o seguinte, a gente fala tanto de intensidade e hoje isso é o grande motor do futebol. Então, você ter naquele momento, em determinado momento de um jogo, pessoas que estão com perna,
para terminar a partida, isso é importante. Sim. E talvez esse é o motivo que o Diniz acabou falando, que ele deixa o Verratti. Mas eu acho que ele às vezes tem que sentar no banco para ele melhorar. Não vejo que esse vai ser o motor primário para a melhora do Verratti. O Verratti é um cara extremamente experiente, sabe o tamanho dele no Vasco e é um cara extremamente humilde. Então a gente não acha que o Verratti pode estar vivendo uma má fase, porque o lugar é meu, já está garantido, não tem ninguém para sentar no meu lugar, se chegar alguém agora eu vou correr para melhorar. Não, ele se entrega, ele tá até o final aguerrido, ele é competitivo, você vê que ele quer que o Vasco saia do lugar comum e vá para vencer, vencer, vencer. O problema do Verratti não é que ele não tem uma sombra ou que ele precisa sentar um pouco no banco. O negócio do Verratti é uma fase que todo camisa 9 passa, absolutamente todos os de camisa 9. Uma hora vai ficar um momento mais que a gente chama de draga, fazendo menos gols. Depois isso vai passar. Ô, Lucas Pedrosa, você tem informações sobre zagueiro chegando no Vasco? Você vem com pistas pra gente tentar descobrir? Ele então, vem com pistas. Vamos lá. Vamos tentar descobrir, Vene. Eu legal e você. a gente... É brasileiro? Não, não é brasileiro. É careca? legal a gente... É quase Tem careca. barba? Lembra, você jogava o cara a cara? É forca? Tem bigode? A gente... Tem bigode? Lembra de forca? Lembro, Eu gostava adorava. dessa. A gente acabou não trazendo a informação do Carlos Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de €1 milhão pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Ele joga de ponta direita, jogador mais arisco, digamos assim. E aí, para a parte da zaga, ontem, e na semana inteira eu venho cobrando isso e venho apurando também, e eu descobri que o Vasco da Gama tem conversado com um zagueiro que é do Galatasaray, que se chama Carlos Cuesta. É um zagueiro colombiano. Ontem eu até trouxe essa informação na minha live e hoje eu consegui descobrir quem é o jogador, né? É um jogador de 26 anos que não conseguiu ter tanto espaço no Galatasaray, mas em vários momentos foi titular da seleção colombiana. Como eu disse aqui, ele é forte fisicamente, tem boa saída, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,79 e 1,80. Medel. Então, ele é um pouco maior que o Medel. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na saída e tem ótima impulsão, conforme a apuração que eu tive. Então é um jogador que vai ser difícil, porque tem outros clubes querendo, porque é um jogador de seleção colombiana, mas que o Vasco tem sim a intenção de trazê-lo para poder ser esse cara que chega para resolver. E esse é pé direito? É pé direito. É o que o Vasco precisa. É o que o Vasco pé precisa. Direito. Ele joga dos dois lados, mas ele tem condições. Ele é pé direito, é um jogador que eu já até assisti alguns vídeos hoje de manhã apurando sobre esse atleta, me agradou, digamos assim, me agradou. Acho que chega e talvez resolveria o problema do Vasco da Gama. Mais até do que o que o Vasco tem hoje. Vamos mostrar, só antes de ir pro Flamengo, o mosaico que fez a torcida Muito do bonito. Vasco. Muito bonito. Tá aí a festa sempre muito bonita de São Januário, esses tradicionais fogos que há muitos anos acontece isso antes das partidas. Muito bem. E o mosaico que o Vasco fez, 3D, né, Pedrosa? Sim. Bonito Botou demais. Juntos Somos Mais Fortes, aí colocou algumas ilustrações ali, o Almirante, do lado direito a torcida do Vasco e do lado esquerdo alguns jogadores, o Nuno, Coutinho, o Verratti, Rayan, Piton, o Diniz e também o Léo Jardim com o Tietê. Mais uma vez destacar aqui... Legal. O time, né, destacar a partida do Tietê mais uma vez, cara. Fez um excelente jogo ontem, muito beneficiado também pela qualidade que o Jair tem na saída de bola. Mandar um beijo, sabe pra quem? Pro Almirante, menino que faz. O Almirante. Com o meu Ontem Almirante. o Tietê deu umas pancadas na cabeça dele. Eles são amigos também. Um beijo para meu grande amigo que faz o boneco do Almirante. Entendeu? Ele é um maravilhoso. Um grande na hora do amigo gol, o dele. Tietê deu muita pancada na que eles cabeça. conhecem. Olha aí, vamos lá. Após